Oi, eu sou a Lúcia Silveira Santos, eu sou tecnóloga em hotelaria por formação, me formei em 2000 pelo Senac de São Paulo, fiz meu estágio no Grande Hotel Campos do Jordão, trabalhei em alguns hotéis, depois eu fiz minha especialização em ecoturismo e outra especialização em lazer e animação sociocultural, também pelo Senac de São Paulo. Sou mestre em hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi e sou professora da Universidade Federal Fluminense desde 2011. Antes eu trabalhei em outras instituições, todas particulares, e atualmente eu estou afastada para meu doutorado aqui pela Universidade de São Paulo, a USP, doutorado em turismo, e ano que vem estarei novamente com vocês aí na Federal Fluminense. Bom, Oi, então, a Lúcia. pedido aqui do professor Ari, vamos mostrar como é que funciona o ADMH, que é um software de administração hoteleira. Esse é um software que a Universidade Federal Fluminense conseguiu a liberação irrestrita e gratuita desde 2014, que a gente tem a liberação desse software. Tivemos uma renovação nesse tempo, e numa época em que eu e a Ari estávamos na coordenação, justamente tentando buscar algum tipo de software que pudesse nos ajudar para a disciplina de front office, né, também lá no turismo para a disciplina de meios de hospedagem e para a disciplina optativa de softwares, enfim. Entendendo que, dependendo do hotel que o aluno for trabalhar, ele vai encontrar um software diferente. Então, no nosso entendimento, enquanto NDE de hotelaria, que foi na verdade, um pedido feito, né, ao NDE de hotelaria, no nosso entendimento é importante que os alunos conheçam algum software. Não tem como conhecer todos, e dependendo do hotel para o qual eles forem trabalhar, eles vão acabar tendo um treinamento específico no próprio meio de hospedagem. Então, o que eu enxergo é que este software nos dá a possibilidade de conhecer um pouco de como é feita uma reserva, o processo de check-in, seja para alguém que já tinha reserva ou para um walk-in, como é que é feito o processo de check-out, como é que a gente calcula a diária, como é que funciona o resumo de contas, como é que funciona uma venda balcão. Então, essa é mais ou menos a carinha dele. A ideia hoje é conhecer um pouquinho do software, entendendo que, obviamente, as videoaulas, né, uma a uma, o próprio software fornece, e existe a possibilidade de assistir aí com mais calma no YouTube. Então, essa aqui é a carinha dele. A gente vai encontrar na página inicial todos esses atalhos aqui, que são ícones que facilitam o dia a dia de quem estiver operando esse software. Ele pode ser personalizado a depender do usuário. Então, por exemplo, eu posso não colocar essa possibilidade desses atalhos de menu de recepção aqui, se o usuário for a governanta, por exemplo. Em compensação, eu posso colocar como ícones bastante importantes para o dia a dia dela, a gestão dos quartos, de limpeza e assim por diante. Então, a ideia, em termos de organização do software, é que para cada tipo de usuário seja padronizada uma determinada carinha dele. A primeira coisa que a gente precisa fazer assim que instala é determinar, então, quem é a empresa. Aqui, no nosso caso, está padronizada, a Universidade Federal Fluminense, é isso que vai aparecer nas notas todas do hotel, né? E fazer os cadastros, né? Então, nessa guia hotel, a primeira guia que aparece aqui para gente, subguia aqui, é a guia de cadastro. Ao clicar na guia de cadastro, a gente tem aqui um menu de tudo que a gente pode cadastrar no hotel, né? A gente pode cadastrar clientes, então clientes, lógico, quando chegam já são cadastrados, mas a gente pode ter os habitués. Isso é sempre interessante do ponto de vista de gerenciamento, porque a gente pode deixar uma série de observações na ficha desse cliente, a gente sabe que a gente já teve a passagem dele, né? Se ele é um cliente VIP, se ele é um cliente que tem determinadas necessidades, isso vai aparecer para a gente na ficha. A gente pode cadastrar agências de viagem também,
Hoje a gente sabe que é muito importante para ter parcerias com OTAs, e a gente coloca percentual que esses agentes vão ganhar, como que isso vai funcionar, né? Então, os tipos de agente, eu posso ter o agente como agência mesmo, uma OTA eu posso ter com uma tarifa, enquanto com outra eu tenho outra tarifa, né? Eu posso cadastrar os funcionários, que é a partir daqui que vão sair os usuários, e fornecedores também do hotel, que também a gente pode ter tarifas e descontos interessantes aqui, as UHs do hotel, os tipos de UH, as características dessa UH, que são totalmente personalizáveis. Então, lógico, o programa traz algumas características que são mais comuns, mas você pode personalizar isso. Tem um grupo de informações, principalmente para a área de A e B, então, para mesas, né, para produtos e serviços de alimentos e bebidas, os grupos de produtos e serviços. Tem grupos de sabores também que são comuns, por exemplo, para pizza, eles colocam inclusive esse como exemplo, mas você pode colocar para outras coisas, né? Então, de repente você vende, sei lá, numa cafeteria tortas e elas têm valores diferentes de acordo com o sabor, então funciona para isso também. Os canais de venda de hospedagem, os itens de lista de vistoria e de enxoval, que são bastante importantes para a governança, o cadastro de feriados, que pode ajudar depois na composição dos tarifários, então a gente sabe que dependendo, né, da época do ano, você vai ter tarifários mais caros, tarifários mais baratos, em função aí da demanda do hotel, né, imaginando aí que no nosso hotel UF, no verão, por ser um hotel que está aí na beira da praia, os tarifários seriam mais caros, então para feriados e assim por diante. Você pode trabalhar com tarifários básicos ou completos, pode ter um tarifário especial, por exemplo, para grupos, né? E os períodos e os tipos de tarifa e as políticas de tarifa também são personalizados. A primeira coisa que eu costumo fazer é verificar as características de UH conforme os tipos de UH. Ao clicar em características de UH, a gente tem aqui do lado esquerdo uma série de ícones que determinam quais são as características possíveis visualmente, e do lado direito a gente tem as descrições. Então, por exemplo, né, as características básicas que vêm com eles, tem ali beliche, cama de casal, cama extra, cama de solteiro, né, quarto adaptado para deficiente, com ar-condicionado, banheira. Então, se for necessário criar aí uma nova característica, por exemplo, eu venho aqui e coloco sala grande, por exemplo. É só para a gente ter, né, um exemplo aqui. Eu posso determinar um símbolo. Se eu quiser determinar o símbolo, eu tenho que baixar para cá o ícone, tá? E ao confirmar, que não vai dar para confirmar, porque eu não botei o símbolo. Aí, ó. Deixa eu achar um ícone qualquer aqui de imagem. Ótimo, não tenho no computador, tipo, professor Ari, depois a gente corta. Né? Não, Mas, tá enfim, ótimo, tá ótimo. ao confirmar aqui né, um ícone para sala grande, ele vai Uhum. aparecer o símbolo e ele vai passar a integrar aqui as nossas características de UH, tá? Então, por exemplo, então, se os quartos têm internet, tem que aparecer essa arroba aqui. Determinadas características de UH, a gente tem os tipos de UH. E, por padrão, o ADMH só vai trazer um tipo standard para cá, tá? Eu vou criar aqui um novo tipo, apenas para a gente brincar. Então, eu vou colocar aqui um quarto, uma suíte presidencial, né? Na abreviatura, eu vou colocar alguma abreviação que facilite a minha vida. Eu já posso incluir aqui tarifários de motel, caso eu queira não cobrar diária cheia. Então, eu posso cobrar, por exemplo, por período, por hora extra, pernoite, diária e assim por diante, né? Ao confirmar, já aparece aqui a minha suíte presidencial. Então, aqui a gente pode criar vários tipos, né? Eu posso criar aqui quartos duplos, posso criar um single, enfim. E pensando na distribuição disso dentro do tarifário, não adianta eu criar um monte de quartos se não vai ter diferença nenhuma depois de preço nisso aqui, certo?
A partir daí, a gente, de fato, vai estabelecer as unidades habitacionais. Então, quando a gente criar aqui o novo, ele vai me perguntar, bom, o quarto número 1, né, qual é esse quarto? Então, o quarto número 1 vai ser essa suíte presidencial que eu acabei de criar. Se ela for conjugada, eu tenho que dizer com que número de quarto que ela é conjugada, entendendo que a venda conjugada pode ser interessante, se eu pensar num hotel familiar, por exemplo, né, que eu tenho ali um quarto de casal conjugado com, de repente, 2 camas de solteiro. Então, quando a gente bola o hotel na cabeça, que a primeira etapa tem que ser essa, né, a gente tem que pensar quantos quartos eu vou ter, de que tipo, e assim por diante. Né? Eu posso ter um código de ativação ou desativação aqui, grupo, integração, não é o caso, não vou preencher aqui, mas veja que aquelas características que a gente criou ou que já vieram no sistema aparecem aqui, né? Então, essa suíte presidencial, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma cama de casal, ela vai ter guarda-roupa, ela vai ter telefone, ela vai ter frigobar, ela vai ter ar-condicionado, ela vai ter televisão, vai ter som de ambiente, cofre, internet, vai ter uma banheira, né, gente? Vai ter que estar de frente para o mar, óbvio, nessa orla aí, que eu tô com saudade, né? Vai ter varanda, não vai ser adaptada, ela vai, o que mais que a gente pode colocar aqui embaixo? Ela vai ter uma cama king, de repente, vai ter um sofá-cama, enfim. Eu preciso pensar em tudo que eu teria nessa suíte, preencher lá antes como características, para depois poder selecionar aqui, né? E aí sim confirmar. Existe uma possibilidade, que é bem comum, por exemplo, em motel, né, que é a gente colocar o nome, né, para a suíte. Então, a suíte presidencial Alibaba, né? Então, motel tem muito disso, tem os nomes, né? Tem nome de passarinho, tem nome de praia, tem nome de... Então, eu posso ter também várias, às vezes, suítes e eu posso discriminar conforme o nome. É comum também em algumas pousadas, né, colocar o nome especificamente. Então, aqui também é possível colocar o nome. Feito isso, está lá criada a minha suíte presidencial, e esses ícones aqui vão facilitar a minha vida enquanto recepcionista ou atendente de reservas na hora que alguém me liga, né? Porque a gente demora, quando a gente começa em um novo emprego na hotelaria, a gente demora para decorar o que tem em cada quarto. Então, quando a pessoa fala assim, mas tem televisão nesse quarto, eu, né, bato o olho aqui, eu sei que tem, né? Então, essa é a ideia. Esses ícones estão aqui para facilitar a nossa vida na hora Uhum. de vender, né? E aí eu vou lá criar agora um segundo, eu vou usar o standard, só para a gente ter como comparação, né? Que vai ter, sei lá, 2 camas de solteiro, telefone, frigobar, que sempre é interessante, vou colocar ar-condicionado, televisão nele, vai ter internet, que é o mínimo, né, gente? Sim, E um som ambiente aqui, pronto. Então, esse é o isso. standard basicão do nosso hotel. Então, por Legal. enquanto, eu tenho aqui um Lúcia, hotel. Oi. e também fico pensando, né, o que é importante também, né, reforçar para os alunos, é que assim, até pegar, né, esse ritmo, entender a iconografia, as informações todas, é óbvio que demanda prática. E Uhum. que a gente vai encontrar também nos hotéis, né, os principais sistemas, tudo em inglês. Então, também, dominar um vocabulário técnico da hotelaria é algo imprescindível, né? Porque daí também, além de você ter, né, essa memorização dos campos, dos ícones, a gente vai encontrar também tudo em inglês, especialmente nos maiores softwares que a gente tem em hotéis de luxo, né, Lúcia? Isso, exatamente. Eu acho que cabe a cada um de nós aqui o olhar para facilitação, que é isso que deveria, né, vir na nossa cabeça, inclusive do treinamento do funcionário, né? Então, quando a gente recebe um novo funcionário dentro do hotel, 1 milhão de coisas, são muitas regras, tem muitos tipos diferentes. Eu não sei se o Ari também viveu isso, provavelmente, porque, né, nós somos de uma geração um pouquinho mais antiga, né, Ari? Eu, pelo menos, usava o Fidelis no DOS, quando eu tive o treinamento, né? E tinha uma pasta gigantesca, né, com as características do OH, porque não tinha isso tudo, né, dentro do computador. Então, facilita bastante a nossa vida e é uma questão da gente pensar também, né, o quanto que a gente vai inserir de características dessas unidades e como que a gente quer facilitar a vida do nosso funcionário em treinamento.
Então, acho que esse é um passo importante. Bom, a partir daqui, desse cadastro básico, a gente já até consegue usar o software, por exemplo, para fazer já a reserva, né? Porque eu já tenho, então, um quarto cadastrado e, a priori, ele está livre. Gosto também de cadastrar alguns produtos e serviços aqui. Quando a gente clica em cadastro produtos e serviços, ele já vai colocar de cara para a gente aqui o serviço de hospedagem é diária, né, as diferenças de diária e de telefonia, como base, né? Eu posso criar aqui uma diária básica, por exemplo. Então, a minha diária base, ela vai ser de R$ 120, tá? Tá barato, aproveita que é a inauguração, né? E Vou aqui me eu posso hospedar. Isso, e aqui eu posso ter uma série de diversos itens que eu posso criar para vender diretamente no balcão, assim que o meu hóspede chegar, né? Não é o caso, não estou preocupada com isso, mas acho que é importante a gente conhecer isso. Quem pode vender os serviços de hospedagem? Né? E aí aqui a gente vai ver que o PDV, que é a abreviação de ponto de venda, né? Neste momento, o PDV da diária é a recepção. E na recepção, ele está dizendo que o preço é zero, quer dizer, eu não vou somar nada a esse 120 que já foi gerado, né? Mas eu posso criar outros PDVs. Então, o mais comum, inclusive, na recepção, é ele ter um valor mais caro, porque isso significa que essa pessoa não fez uma reserva antecipada, né? Normalmente, na recepção, é uma tarifa balcão, uma tarifa mais cara, né? Mas eu posso ter outros PDVs, por exemplo, e é para isso, todas as vezes que eu tiver alguma coisa vendável, vai aparecer essa possibilidade aqui, ó, de clicar em novo PDV, né? E aí eu vou determinar qual é o PDV. Vejam que, por enquanto, eu só tenho cadastrado aqui frigobar, telefonia diária, né? Qual é o preço para o PDV e incluir esse PDV aqui, tá? Eu posso também determinar uma ficha técnica para alguns tipos de venda. Não é o caso da diária, mas vamos supor que seja um alimento, né? E aí eu posso ter lá uma série de insumos que são cobrados e para os quais eu vou dar baixa a partir do momento em que eu vendo alguma coisa. Então, vamos supor que eu estou vendendo um drink, tá? Então, nesse drink vai limão, vai vodka, vai, sei lá, vai hortelã, né? Então, eu insiro isso tudo na ficha técnica, quanto de hortelã, quanto de vodka e quanto de limão, porque aí todas as vezes que eu inserir o drink, né, num ponto de venda, o meu estoque já vai verificando a baixa desses insumos, né? A gente costuma imaginar isso sempre para insumos alimentares, mas pode ser outra coisa. Eu posso ter criado spa, por exemplo, né? Então, no spa vai uma quantidade de sais ou de óleos essenciais, ou enfim, o que quer que seja, né? E isso tudo é importante para gerenciar estoques, né? Para que isso tudo apareça e que seja dada baixa lá na frente. Então, ter essas informações, ter esses valores ajuda bastante aqui, tá? Para produtos e serviços, vou inserir aqui, sei lá, um novo produto, vou colocar um petisco, tá? Uma descrição de petisco, batatinha, uma unidade de batatinha custa, sei lá, R$ 10 no mercado, então no meu hotel vai custar 15, porque é óbvio, isso aqui é preço de hotel, né? E aí, qual é o PDV da batatinha? Então, eu venho aqui e é do frigobar. Então, aquelas batatinhas que ficam ali em cima do frigobar, se a pessoa consumir, né, tem que aparecer o valor, o preço. Nesse caso, como eu não vou trabalhar com um preço diferente, só tem a batatinha lá no frigobar, eu vou dar um ok aqui. Supondo que eu tivesse a batatinha tanto no frigobar quanto no bar da piscina, eu poderia ter preços diferentes aqui, tá? Então, é isso, dei um ok, olha, ele vai dizer que o produto do grupo petisco, chamado batatinha, uma unidade, custa R$ 15 e vende no frigobar. Ok, já preenchi, né? Confirmo, passo a ter este produto aqui também, olha lá, petisco, o código é 4, a descrição é a batatinha, uma unidade a R$ 15 no frigobar.
Então, aqui, eu posso criar com os alunos uma série de grupos de serviços, né? Então, eu posso criar um novo grupo ao invés de criar um novo produto. Então, eu venho aqui, por exemplo, cadastro, grupos de produtos e serviços. Olha, ele vem algumas prontas, bebidas, doces de chocolate, petiscos. Eu posso colocar aqui, por exemplo, serviços de quarto, né? Então, eu crio um grupo de serviços de quarto, abertura de cama é um deles, né? O serviço de boa noite, serviço de despertar. Então, a partir desse grupo de produtos e serviços, aí sim eu vou discriminar quais são os produtos ou quais são os serviços, englobo nesse grupo aqui, para quê? Para facilitar depois eu distribuir. Esse grupo de produtos e serviços, por exemplo, de serviços de quarto, vai estar distribuído para a governança, né? Enquanto eu posso ter um grupo de serviços de telefonia, né, que vão estar distribuídos especificamente para o setor de telefonia, ou um grupo de serviços de alimentação, que vão estar distribuídos especificamente para a IB. Então, isso aqui serve para me ajudar a gerenciar futuramente, inclusive, de onde estão vindo os gastos ou os lucros, né? Por exemplo, eu considero, enquanto gestora, que frigobar é um ponto de venda importantíssimo. Acho que não saber usar um frigobar de hotel é um crime. Por quê? Porque eu sou o tipo da pessoa que consome muito no frigobar, né? Hoje, vocês podem ver que a maior parte dos frigobares aí estão com uma porta de vidro, né? E com uma luz interna. Isso não é à toa, né? E também não ficam mais escondidinhos. Muitos deles, inclusive, ficam em cima da mesa, né? Você fala, nossa, que lugar diferente, por quê? Né? Porque isso está sempre ao alcance dos nossos olhos, está chamando a atenção. E ele é um ponto de venda complementar bastante importante. Então, saber gerenciar esse frigobar e colocar bastante produto dentro dele funciona bem, né? Então, ter aqui um grupo de serviços, né? E a gente criar lá, por exemplo, grupo de produtos e serviços, que vai chamar produtos de frigobar, e lá dentro a gente pode inserir. Ah, mas vai ter Coca-Cola lá no restaurante, vai ter Coca-Cola aqui no frigobar. Sim, o que vai diferenciar é o PDV, né? Dentro do PDV do frigobar pode ser um pouquinho mais caro, de repente, né? Por quê? Porque é aquele consumo de impulso, né? É esse consumo que faz a diferença. Se a pessoa perceber que é muito mais caro, ela não vai consumir no frigobar, ela vai comprar na Sim. Americanas e tentar levar lá dentro. Não pode. Lúcia, você está querendo arranjar confusão no check-out, mudando valores do mesmo produto no hotel. Eu disse que é possível, não disse que é para fazer, Isso. né? Então, Aliás, é possível. eu estou entendendo o valor da sua diária de 120, né? Porque daí a gente complementa o Isso. valor com a batatinha, que tá Com bem a cara. batatinha. Mas, gente, onde já se viu Mas é, produto de hotel ser barato? Produto de hotel é, está parecendo agora produto de aeroporto, né? Tá artigo de luxo. absurdamente caro, né? Mas, gente, é uma porção de batata, não é qualquer batata, tá? Ué, bom, enfim. Aqui, quando a gente, então, inclui todos esses serviços e todas essas... Alô? Ari, tá me ouvindo? Acho que acabou a Tô luz te aqui. ouvindo. Não, tá tudo bem, tô te Então, tá ouvindo. bom. Enquanto tiver, Deixa, sigamos. deixa eu aproveitar, Lúcia, você falou dos serviços dentro da área de governança, né? Uhum. A gente conseguiria então colocar alguns serviços, né, que são oferecidos dentro do sistema, e a gente teria como, até pensando, né, que nós temos um laboratório de governança, um laboratório de front, a gente teria como criar ali algumas possibilidades de serviços e uma certa comunicação então entre os laboratórios. É isso que eu estou aqui já pensando em Poderia. futuro. Se você colocar o sistema em rede, você consegue comunicar entre os laboratórios, tá? Certo. Aí você consegue, tudo que vocês inserirem, por exemplo, lá na recepção, pode aparecer para governança, que quartos estão limpos, que quartos estão sujos, Isso. né, o status da OH, que a gente Uhum. chama, mas também podem aparecer os serviços que têm que ser feitos ao longo do dia, para que justamente seja possível distribuir, né, na mesa que a gente fala, né, Uhum. que camareira vai para onde, quantos quartos para limpar, assim por diante. Que quartos tem previsão de Perfeito. check-out, que é importante, né? Porque aí para-se tudo para fazer rapidinho a verificação para check-out. Então, essas informações a gente consegue fazer sim. No caso da governança para a recepção também.
supondo que a governança, por exemplo, é quem libera o dia, né? Então, Uhum. à medida que ela vai liberando, o quarto vai aparecendo como vago limpo, né? Ou se o quarto está vago sujo, a recepção ainda não conseguiria vender. Então, se a gente conseguisse colocar em rede, que seria sensacional, daí todos os computadores operando em rede, tá, para você colocar quantos computadores você quiser lá de repente um só que seja, porque não é grande, né, mas lá no laboratório de governança, que seria o da Perfeito. governanta, né, para a gente ter ali uma lista de UHs do dia, isso é bem interessante mesmo para Legal. fazer. E a gente já tem, né, esse laboratório na governança a gente tem um, e aí com o front a gente já tem vários, né, seria muito legal essa comunicação, Eu acho ficaria que seria bom. possível, sim. Não sei, não sei o trabalho que dá, talvez tenha que pedir para o STI, né, uma ajuda para colocar tudo em rede, mas que é possível, né? Daí cada computador coloca-se uma senha, por exemplo, de usuário diferente, como se fosse um recepcionista diferente ou uma camareira diferente, e aí a gente consegue gerenciar o software de maneira distinta, né? Bom, eu só incluí aqui alguns exemplos, tá? Então, coloquei lá a batatinha, a gente já tem aqui um valor de diária, só para a gente poder começar a brincar aqui no sistema, né? Mas, óbvio, isso tudo tem que ser inserido, porque quanto mais coisa a gente conseguir inserir aqui, mais interessante fica a simulação também, né? Então, não dá para, vamos dizer assim, a gente negligenciar esse momento, né, que é o momento dos cadastros. Ele é mais chatinho, porque ele é burocrático, é inserir, criar, mas é que sem ele lá na frente a gente não gerencia nada. Então, se a gente tem que pensar que um profissional de TI, quando ele é contratado, por exemplo, para instalar uma determinada função dentro de um software hoteleiro, né, ele já recebe de alguém o que ele vai fazer. Então, olha, eu vou instalar 40 quartos, esses 5 são standard, esses 10 aqui são de tal forma, esses têm tais características, porque se ele não souber o que ele vai fazer, né, não tem como parametrizar isso. E essa parametrização ela é bastante importante. Por quê? Porque dali para frente, o que vai ser alterado é basicamente tarifa, né, preço, custo, né? E é importante, imagina, por exemplo, o gerente de A e B, à medida que ele vai vendo, vou dar aquele exemplo do drink lá, né? À medida que ele vai vendo que o limão encareceu, né? Ele vai ver que é necessário, então, fazer um reajuste no preço do drink, né? Agora, barateou, a margem de lucro dele aumentou bastante, talvez seja possível fazer, de repente, uma oferta especial durante as férias desse drink. Então, é esse tipo de informação que subsidia tudo que tem no hotel, né? Então, e daqui do software, né, partem essas informações, desde que elas tenham sido corretamente inseridas. Então, nas fichas técnicas que a gente fazia na mão, né, para poder refazer uma receita, hoje elas estão dentro da área de A&B, virtualmente falando, né, é possível até inserir a foto do prato, que é super importante para você padronizar, né, todos os valores. Então, daria também, Ari, para ter um computador lá em A&B, né, para poder fazer essa conversa, né? Nossa, seria O nosso hotel fantástico. virtual, ele pode acontecer, né? Tudo depende Legal. daqui, tá? Bom, feitos os devidos cadastros, aí a gente começa a verificar a parte de reserva mesmo, né? Então, eu vou fazer aqui uma simulação de uma reserva, tá? Então, o segundo item que a gente tem aqui é reserva, vou clicar em nova reserva, né? E a partir do momento que eu tenho nova reserva, ele vai me dizer assim, olha, que diária a gente quer colocar, tá? Eu tenho um tarifário básico com uma diária fixa, né? Eu tenho um tarifário completo com uma diária média. Vejam que está sempre aparecendo aqui, ó, indefinido e vermelhinho. Por quê? Porque nós não preenchemos o nosso tarifário por completo. Se a gente preencher o tarifário por completo, a gente não vai ter esse problema aqui, né? Ele vai ficar aqui vermelho me dizendo, olha, tá R$0, tá? Eu vou colocar aqui em manual, que é para eu poder digitar o valor dessa diária, tá? Manualmente. Mas o ideal é que preencha o tarifário lá, para que toda vez que for fazer uma reserva, isso já venha automaticamente, tá? Como essa pessoa está fazendo a reserva comigo, eu posso dizer aqui que tipo de tarifa
que tipo de alimentação, isso tudo são cadastros, tá? Então, se eu só tenho um cadastro de alimentação que é café da manhã incluso, só vai aparecer aqui café da manhã incluso. Se eu quiser criar um cadastro em que eu tenho lá um tipo de tarifa, né, uma alimentação, por exemplo, all inclusive, aí ela vai ter que aparecer aqui. Então, não adianta eu querer que o sistema me dê uma opção que eu não cadastrei. Tá? É isso que sempre tem que ter essa conversa. Né? E o tipo de UH, ó, vocês vão ver que está aparecendo tanto a suíte presidencial quanto o meu quarto standard. Veja que no meu quarto standard tem aqui uma casinha que é a número 2 em cinza. E está dizendo disponibilidade de UH. Né? Então, essa UH está disponível para reserva. Né? Se eu for lá numa suíte presidencial, ó, era o número 1, tá vendo? Então, qual que está disponível? É essa. Então, não adianta eu querer ver tudo de uma vez aqui, só vai aparecer aquilo que for cadastrado e que estiver disponível. Então, eu vou colocar alguém aqui na minha suíte standard, no meu quarto standard, né? Eu posso preencher tudo aqui, a partir daqui, eu posso preencher a partir do CPF do cliente também. Então, se eu já tenho o CPF do cliente, ele vai entrar lá, né? Eu vou colocar aqui uma pessoa, deixa eu ver, pode ser o AY. Eu acho que é com I, hein? Mas ok. Com Cena, Y. não sei, né? Posso ter aqui o agente, posso ter aqui o grupo, né? Eu vou puxar o celular um pouquinho para cá, vocês não vão me ver por um período, mas é para a gente poder ver a partir de quando que ele vai entrar, né? Bom, ele vai chegar hoje, ele vai embora, deixa eu abrir aqui, ele vai embora na quarta-feira, né? Eu posso determinar aqui uma cor diferenciada para essa pessoa, se for o caso, né? E aqui, em hóspedes, né, eu vou colocar a quantidade de pessoas, tá vendo? Eu posso colocar aqui a quantidade de camas que vão ser utilizadas, né? Nesse caso, vão ser 2 camas de solteiro. E, bom, essa pessoa é bastante conhecida, então eu vou dizer que ele é um hóspede VIP. Tá. Né? Lúcia, no caso da cor, vamos supor, o VIP, né? Vamos colocar ele, sei lá, douradinho. Pode ser. Seria mais ou menos nesse sentido, né? Pode ser. Mas essas coisas que estão aqui preenchidas, ó, VIP, lua de mel, aniversariante, já o sistema já me traz um símbolo diferenciado, tá? Entendi. Então, se for alguma coisa diferente, eu sugiro colocar uma cor diferente também, né? De repente, o Ari conhece, né? A gente tem uns hóspedes que às vezes dão trabalho e a gente não quer deixar marcado de uma maneira muito incisiva que esse hóspede dá trabalho, porque já pensou o problema que vai dar se ele vir que ele tem alguma coisa, né, escrito ali, hóspede problema, né? Isso sim pode gerar um problema para o hotel. Então, de repente, a gente pode usar uma cor para sinalizar esse tipo de hóspede. E às vezes é uma coisa simples. Por exemplo, a gente tem hóspedes que são muito barulhentos, eles dão muito trabalho nesse sentido. Não quer dizer que ele seja, de fato, um grande problema para o meu hotel, mas ele acaba sendo um problema para quem estiver embaixo. Se eu sinalizo esse hóspede com uma cor diferente, isso já pode ajudar todo mundo a verificar que aquele quarto de baixo não é ideal para hóspedes que também reclamam muito de barulho. Né? Então, a gente pode usar isso para coisas simples do dia a dia do hotel, né? Essa coisa da cor. Né? Às vezes a pessoa pediu cama extra, né? Às vezes a pessoa pediu berço. Então, isso aqui tudo me ajuda a incluir a questão do hóspede. Para editar hóspedes, né? Quando eu clico aqui em F2 ou em editar hóspede, ele vai puxar aquele nome que eu preenchi. Aqui eu posso colocar observação, né? Então, observação corredor de Fórmula 1, por exemplo, né? Para referência. Quando eu der OK, ele inclui o hóspede. Quando ele chegar com o acompanhante, por exemplo, eu vou também ter que incluir os dados desse acompanhante e desse hóspede, né? A partir do momento que confirmou, vem aparecer aqui a minha observação, tá vendo? Né? Corredor de Fórmula 1. Quando essa pessoa chegar, eu posso clicar em FNRH, ele vai trazer para mim todos os dados que eu preenchi. Se eu não preenchi tudo, não vão vir todos os dados. Então, hoje a gente poder usar a reserva online facilita muito essa vida. O hóspede preenche tudo quando ele está fazendo a reserva. Então, quando ele chega aqui, ele praticamente só tem que assinar, né, a FNRH. A FNRH é obrigatória, né, em
todo o território brasileiro, e o hotel tem que guardar isso aqui por bastante tempo, né? Se eu não me engano, 5 anos, eu preciso conferir se ainda são Sim, 5 sim. anos, né? Mas aí, aqui vai aparecer, tá vendo, o nosso nome do hotel, o CNPJ do hotel, né? Isso aqui Uhum. é básico da Embratur, e aqui vem todas as informações que um hóspede tem que preencher, né? E quais são os acompanhantes também têm que assinar, se for maior de idade, telefone, data de nascimento, né? Residência permanente, a última procedência, o próximo destino, o motivo da viagem, de que meio de transporte ele veio, e normalmente as pessoas não querem perder tempo assinando isso aqui, né? Mas é fundamental. E é sempre importante também conferir se tiver menor de idade, a gente tem que conferir aqui a documentação e ver se realmente é filiação. Então, esse é o momento em que o recepcionista perde tempo mesmo, né? E esses É. dados aqui embaixo são para uso da Embratur. Isso aqui a gente não preenche. Quem preenche é a Embratur. Qual é a questão aqui? No nosso caso, a gente tem um hotel fictício. A gente não vai fazer o envio desses dados para a Embratur, né? Se esse fosse um hotel verdadeiro, e existe essa possibilidade no software, uma vez por mês a gente envia o BOH para a Embratur, a gente teria que ter o cadastro, né? Para inserir aqui, e aí isso seria enviado para a Embratur. Olha, esses foram os hóspedes que a gente recebeu esse mês, e essas são as FNRHs. A gente recebe um código de volta, né? Igual quando a gente faz imposto de renda, né? Então o hotel recebe um código de volta dizendo que os dados foram devidamente enviados, né? E aí, isso aqui já são dados de Sim. cadastro. Por que isso é E importante? Lúcia, isso é maravilhoso, né? Porque ao longo, né, da nossa própria trajetória como professores, dentro da hotelaria e tal, a gente sempre ouve, né? Ah, mas essa ficha, o que é feito com ela? Só guardam a ficha, não encaminham. Ficam na Isso, dependência da Embratur solicitar e vários hotéis não mandam. Então, um isso, sistema informatizado como esse agilizaria demais, né? E a própria Embratur teria dados atualizados sobre quem é o viajante no Brasil, né? Quem está uhum, se hospedando no hotel, até para saber, né, quem efetivamente está a lazer, a turismo, e quem está a negócios, quem apenas utilizou o hotel, né, para pouso, se está a trabalho, né, então difere bastante para a gente, para os números do turismo, isso é muito importante. isso. O que eu acho que quando a gente recebe aqueles relatórios gigantescos que falam, ai, olha, a ocupação no Rio de Janeiro esse mês teve 80%, a gente fala de onde eles tiraram isso? É daí, né? Então, se a gente, enquanto hotel, não fornece os dados, como é que a gente quer ter dados concretos para nos ajudar a guiar também, né, os rumos da própria hotelaria? Então, é a partir daqui que a gente simula em sala de aula, mas que na prática é o que vocês vão ver acontecer de verdade, né? Então, é daqui que concretamente vem esses dados, né? Aqui eu posso determinar as taxas de serviço, né? Eu posso colocar outras informações aqui, ó. Então, as informações do titular estão aqui, tá vendo? Para a gente preencher CPF, RG, ou número, órgão expedidor, todas essas informações, se elas já vierem no momento da reserva, elas já vão aparecer na FNRH que a gente viu ali, que tem que ser assinado, tá? De agente de viagem, eu posso colocar aqui, né? Então, se veio através de um agente por conta da comissão, olha aqui, ó, a forma, né? Tem comissão, se eu cadastrar lá em agente de viagem, o nome de um agente, por exemplo, Dantas, né? Aí eu coloco lá que Dantas vai ter uma comissão de 10% em cima de tudo que for vendido. Toda vez que vier alguém que veio através de Dantas, já vai aparecer aqui para mim, para que esse valor seja reservado para o Dantas, né? Aqui eu posso, por exemplo, excluir bebida alcoólica, é bastante comum, né, que as bebidas alcoólicas, mesmo dentro de um all inclusive, sejam cobradas à parte. Então, eu preciso preencher aqui, porque aí tudo que a pessoa consumir de bebida alcoólica, isso não vai nem para agente de viagens, né, nem vai ficar dentro dessa tarifa fechada, tá? Aqui eu E posso ter Lúcia, outros. Oi. também no serviço, né, do recepcionista, ao fazer o check-in, né, do hóspede, deixar isso bem esclarecido, né? Uhum. Então, é all inclusive, mas não inclui bebidas alcoólicas. Isso está na tua Sim, reserva, e isso precisa ficar claro no check-in, né? Então, o recepcionista tem que se atentar a isso no ato do check-in. com certeza.
Isso porque aqui a gente ainda está falando de reserva, né? Mas na hora do check-in, acho que é sempre o momento de confirmar tudo isso, porque às vezes a pessoa, porque tem gente que é assim, né? Ficou lá em aceitar tudo e pronto. E aí começa aquela discussão assim: ah, mas eu nunca vi cobrar na hora do check-in, né? Eu viajo o mundo inteiro e nunca fui cobrado na hora do check-in, né? Eu nunca vi cobrar a parte bebida alcoólica. Então, é nessa hora que tem que ser avisado, porque a partir do momento que a pessoa assina, ela está concordando com todos os termos, né? Então, assinou a FNRH, entregou, ela está assinando o check-in, ela está concordando com todos os termos. Então, ela tem que saber muito claramente com o que ela está concordando. Bom, aqui é importante também essa guia outros, para que a gente determine, por exemplo, consumos. A gente tem alguns hóspedes, por exemplo, é o caso do Ayrton Senna, obviamente, ele é um VIP, eu não vou ficar cobrando tudo antes dele, né? Mas a gente tem alguns hóspedes que dão problema na hora de pagar uma conta alta. Então, o gerente pode determinar um consumo limite para determinados hóspedes. Ele pode dizer, olha, a partir de R$ 1.000 consumidos em bebidas, em coisas à parte, o hóspede deve ser chamado para quitar essa dívida antes de, vamos dizer assim, ter o cartão zerado novamente, né? Então, isso aqui pode ser um consumo estabelecido, ele pode, sei lá, consumir até R$ 1.000, porque ele é famoso, porque a gente acredita que não vai ter problema, mas a partir desse valor, que já é um valor considerado bem alto para quem vai ficar 2 dias, né, nesse hotel, ele vai ser convidado gentilmente a dar uma passadinha na recepção, quitar esses R$ 1.000 e depois a gente reabre essa conta até a hora do check-out, né? Então, se eu sou um hotel de luxo, esse valor vai ser maior. Se eu sou um hotel mais simples, esse valor vai ser menor. Quem determina isso aqui é a gerente, né? Também eu posso ter descontos, eu posso ter algumas informações com relação ao voo, o que ajuda, né? Às vezes, na hora que a pessoa está indo embora, você ajudar com a localização de voo. Eu posso ter aqui informações para consumo interno, né? Eu posso ter um orçamento, que é um orçamento que vem de origem, então o número do orçamento, né, que foi passado para essa pessoa, porque muitas vezes a gente passa as informações por telefone ou por e-mail, e aí a gente imprime e gruda junto com essa ficha, né? Essas coisas ajudam aqui a gente a visualizar por que ele tem um orçamento especial e assim por diante. Eu tenho campo para observação, aqui eu posso colocar a observação que eu quiser, né? Então, pode ser importante colocar que é um hóspede discreto, que não quer imprensa, né? Então, nós vamos fechar, de repente, o andar inteiro para ele. Detalhe que eu coloquei ele no quarto standard, tá? Não foi nem suíte presencial, mas a gente pode colocar aqui informações que, para hóspedes VIP, são bastante comuns, né? Então, às vezes, sei lá, hóspede solicita descrição quanto a sua estada, né? Informações desse tipo, tá? Aqui eu posso ter informações para governança, então solicita 10 toalhas brancas quentes todas as tardes, por volta de 18 horas. É uma coisa que é comum e que, na verdade, eu costumo brincar que só serve para mídia, né? Mas nada como ter um recepcionista aqui bem informado ou um concierge bem informado do que os hóspedes VIP mais solicitam, em geral são essas coisas malucas, né? Se vocês jogarem aí no Google, tem um monte de solicitação doida. Eu lembro de ficar separando o MM de uma cor só para uma determinada pessoa que se hospedou no Grande Hotel Campos do Jordão, a pessoa só queria M&M's verdes. Então, nada contra, porque nós comemos todos os outros coloridos, afinal de contas, alunos de hotelaria que trabalham em hotel escola fazem essas coisas, né? Mas nós separamos todos os M&M verdes para fazer um potinho para ficar no quarto dessa pessoa. Então, esse tipo de informação vai aqui, né? Porque é uma solicitação que já vem, em geral, pela própria equipe, né? Do hóspede VIP, e aí a gente inclui ali. Recado, alguém mandou um recado para o hóspede, né? Faz parte aí do contexto da telefonia também, vamos colocar aqui o recado para o hóspede, tá? E aqui são informações de integração para quando isso for efetuado via web service, né? Que é aquilo que a gente falou, muitas vezes vem via OTA, uma reserva,
aí a gente precisa criar aqui uma série de informações, né? Eu não preenchi o número da UH, deixa eu ver aqui, dando duplo clique, ó, aparece aqui, tá vendo? O número da sim. UH. E aqui, olha, se eu tivesse com ele ao telefone, né? E aí, bom, você tem disponibilidade de um quarto standard? Tenho sim. O que que ele tem? Não gravei os ícones ainda. Vou passando aqui meu mouse em cima, ó. Tem 2 camas de solteiro, tem ar-condicionado, internet, som ambiente, telefone e televisão, né, nesse quarto. Perfeito. Confirmei, ele vai me perguntar se eu desejo imprimir. Por quê? Porque é um padrão em muitos hotéis fazer a devida impressão ainda hoje, né, das reservas e tal. Tem locais onde quanto menos papel, melhor, né? Mas a gente sabe que existe um negócio chamado bug, né? O famoso bug do sistema. Vamos supor que eu não imprimi, né, essa reserva, então eu tive um bug do sistema e eu não sei mais onde está o Ayrton Senna, né? Então, print de tela, não sei, tem que ter um jeito para ter um backupzinho, né, de tudo que a gente está fazendo. Os Ô, bons Lúcia, sistemas não costumam dar bug, mas a gente sabe que existe, né? sim. E quando chega naquela parte da impressão, eu tenho a opção de salvar em PDF. Até a Uhum. gente chegou a fazer lá no Tem, laboratório. tem sim. Então pode ser uma Desejo possibilidade, imprimir né? sim, e aí salva em PDF. Isso, Faça um backup, né? isso. Faz um print, dá teu jeito, mas não parta do pressuposto que isso não é necessário, porque a gente sabe que É, não existe coisa pior do que você chegar sei lá, num hotel ou para voar ou no banco e cair o sistema, né? Então é assim que a gente resolve. Antigamente era tudo na mão, né? Tinha um mapão gigantesco e a gente anotava a lápis, quando a pessoa chegava, a gente efetivava a caneta, né? Imagina quantas vezes você apagava e refazia, apagava e refazia. Mas era, de alguma maneira, era uma segurança, né? Bom, como é que eu sei que essa reserva deu certo? Se eu clicar aqui em mapa de hospedagem, já vai aparecer para mim em amarelo a reserva que eu fiz. Então tá lá, ó, Ayrton Senna, e tá vendo que tem uma estrelinha? Essa estrelinha é a marcação de que é um hóspede VIP, né? Então, se eu puser o mouse em cima, aparece lá, ó, VIP, tá? Tá aparecendo um Pax, porque eu não coloquei ainda a pessoa que viria com ele, tá? Eu vou pausar a gravação, porque vai tocar o telefone.